Já me dava, já me tens razão. Quando chegar aos 70... Já me dava. Quando chegar aos 70... Doutor Quintino Aires, hoje vamos falar de um tema muito interessante. Muito interessante e muito importante. De pais que escolhem para os filhos não o ensino escolar, portanto os filhos não vão à escola, aprendem em casa. É, exatamente. Então é ensino doméstico, é o termo técnico. É em casa, com a família, que vão fazendo as aprendizagens que têm que fazer. Mas para estamos a fazer falar a nível do escolar. ensino básico ou mais avançado ainda? Sim, pode avançar. O critério é quem fica responsável pelo ensino deles tem que ter mais um ciclo do que aquele que eles estão a fazer. Estão a fazer o primeiro ciclo, tem que ter pelo menos o segundo, só no segundo tem que ter pelo menos o terceiro ciclo. Mas isso é aceito, este tipo de ensino Isso é oficial. É oficial. Isso é oficial em algumas regiões do país, quando os pais vão fazer a matrícula dos filhos no princípio, no final do ano anterior, para o ano seguinte, se repararem, no boletim de inscrição tem lá 3 alternativas e uma, que normalmente não se conversa muito, diz exatamente ensino doméstico. Então, mas imaginemos, os pais assumem a educação dos filhos agora já no primeiro ciclo. E depois quem é que avalia? Dependendo da escola, chega a certa altura do ciclo, pelo menos no final de cada ciclo, portanto no quarto ano a fechar o primeiro ciclo, no sexto ano a fechar o segundo ciclo, fazem uma prova onde de facto se certifica que a criança adquiriu aquelas competências. Exatamente. As provas aí já têm que ser feitas na escola. Exatamente. Aí tem que fazer. Algumas escolas optam também por pedir ao longo do ano, normalmente período a período, materiais escolares produzidos pela criança para poderem constituir um dossiê. O Quintino encontra vantagens neste tipo de ensino? Olha, para preparar o trabalho de hoje, eu refleti bastante sobre isto, li bastante, conversei bastante com os colegas, os meus colegas da psicologia. Terá vantagens e desvantagens. Exatamente. Não é? Tem uma desvantagem terrível que é o processo de socialização. Pois. A partir de certa idade, a criança precisa de se diferenciar dos pais, precisa de criar uma personalidade própria, precisa de ter amigos, descobrir amigos que são importantes para que a criança se descole da personalidade dos pais. Tem que criar o seu grupo. Tem que criar o seu grupo e o grupo vai ajudá-lo a criar a sua identidade. E senão, por o contrário, fica tão colada à maneira de ser dos pais que não chega a ser si próprio. Agora, em Portugal, esta era a ideia com que eu estava de ponto de partida para prepararmos este trabalho. Depois fui conversando e fui reparando uma coisa que na verdade eu conhecia. Nós temos em Portugal um problema gravíssimo, gravíssimo, que um dia algum Ministro da Educação vai ter coragem de enfrentar. Da mesma maneira como alguém para ser médico vai estudar medicina, alguém para ser engenheiro vai estudar engenharia, em Portugal, para ser professor não se estuda pedagogia, que é a ciência do ensino. O que, quanto muito, estuda-se uma coisa que é ciências da educação, como se os professores fossem ser políticos, ou administradores, ou gestores escolares. Quem vai ensinar história aprende história, quem vai ensinar matemática aprende matemática, mas não aprende pedagogia, como acontece noutros países. Na maioria dos países desenvolvidos, na maioria dos países civilizados, quem quer ser professor vai para uma faculdade de pedagogia e depois aprende uma ciência, uma área específica que vai aprender. Em que país na Europa, em que países é que acontece? Na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Alemanha, na Rússia, obrigatório. Exatamente. E a maior parte das horas de aprendizagem na faculdade é sobre pedagogia. Como funciona, como é a personalidade de uma criança em desenvolvimento. Mas faz sentido, porque a sua vida vai ser lidar com crianças ou jovens, não é? É evidente, nós temos em Portugal professores com muita intuição. Mas não é, por exemplo, o Manuel Luís preocupar-se muito e conhecer muito sobre medicamentos que vai ocupar uma vaga de médico num hospital. Não é? Tem que primeiro aprender medicina. Não é pela Cristina gostar muito de carros, vamos imaginar, que vai para uma vaga de uma oficina trabalhar como engenheira mecânica. Quer dizer, não é por gostar muito, por ter muita intuição, que estas profissões têm. Infelizmente, isto é assim que acontece em Portugal. A maioria dos nossos professores, quase totalidade, sobretudo quando vamos já para o terceiro ciclo secundário, não tem nenhuma formação, não tem formação mínima para trabalhar naquela que é a sua arte, que é a pedagogia. E não é por acaso que as coisas correm tão mal no ensino. Não é por acaso nós temos tantos alunos desmotivados, não é por acaso nós temos, com um nível de exigência tão baixa, tantos alunos com insucesso educativo. Ter uma negativa com a exigência mínima que há hoje é uma coisa quase chocante. Portanto, é evidente que em algumas escolas aparecem alguns professores bastante motivados e que vão fazendo seminários e que vão fazendo workshops e que vão aprendendo, outros acham que não precisam disso para nada. E quando alguns pais se interessam mais pela pedagogia, aprendem coisas da pedagogia, algumas vezes podem ser até melhores ensinadores. Cristina, quem aprendeu, quem estudou pedagogia e vê a maneira como se ensina nas nossas escolas, fica tão chocado que rapidamente quer tirar de lá os filhos dele. E é isso que vamos mostrar. Vamos às primeiras imagens.
Catarina, o que é ensino doméstico? Para as pessoas que estão lá em casa que nunca escutaram esta expressão, o que é que exatamente significa ensino doméstico? Significa que as crianças, em vez de ir à escola, estão inscritas na escola na mesma, mas em vez de fisicamente frequentar a escola, ficam em casa. Para quem nos está a ouvir lá em casa, imagino que a primeira ideia seja: então não vão à escola. Não. Cozinhar é uma atividade ótima para aprender matemática, e física e química. Podem aprender a brincar com jogos, imensos jogos que existem hoje em dia. Podem aprender a fazer jogos na internet. Podem aprender da maneira como eles quiserem, basicamente, e da forma como a imaginação permitir. Como surgiu a ideia, no caso da Catarina, como surgiu a ideia de integrar os seus filhos no ensino doméstico? Eu estava a trabalhar numa escola na altura. Eu estava a trabalhar como professora de ensino especial e tinha-me cruzado na internet com fóruns de ensino doméstico. E que pensei que nunca poderia ser de português, porque calculei que fosse brasileiro, nunca pensei que em Portugal fosse possível. Depois acabei por descobrir que em Portugal é que é possível e no Brasil é que é proibido. E eu tinha a ideia que nas escolas rurais, nas zonas rurais, as coisas eram mais calmas, havia menos problemas. Trabalhei numa escola de terceiro ciclo e que essa ideia ficou um bocadinho ultrapassada, porque de facto havia muitos problemas, muitas complicações. Assustaram-na os problemas que via na escola? Que problemas é que exatamente a assustaram? Que problemas é que viu na escola, Catarina, que a assustaram? Havia muito, desde crianças que mal sabiam ler no terceiro ciclo, mal diagnosticadas, ou seja, tinham diagnósticos que na realidade não existiam. O famoso diagnóstico da dislexia que serve para toda a gente. Exatamente, por exemplo, a dislexia, que eram questões de crianças que liam ao nível de primeiro ciclo, mas que estavam no terceiro, por exemplo, e que estavam mal diagnosticadas com dislexia, e isso era a forma de ir deixando andar. E depois conversou com o seu marido, apresentou-lhe a ideia. Como foi a reação dele quando a Catarina lhe apresentou a ideia? Foi uma coisa que foi surgindo, porque nós vamos conversando, claro, sobre as questões. E eu sempre já dei explicações e trabalhei como professora. Foi uma coisa que naturalmente fui mostrando as coisas, que é uma tática muito usada. E há quantos anos eles estão no ensino doméstico? Agora um ano, o mais velho que fez agora aos 7. Então foi a primeira experiência do ano passado? Sim. Como é que a Catarina vai gerindo o tempo da semana para as atividades que depois tem com eles, para o ensino deles? Depende da semana. Com 5 filhos é muito fácil fazer grandes planos, mas vamos tentando. A grande vantagem é que nós não precisamos de fazer das 9 às 5, nem de segunda à sexta, nem de setembro a maio, nem... Vamos fazendo. Eles têm que fazer alguma prova? Como é que depois mostra que, de facto, eles adquiriram os objetivos? Na escola onde nós estamos inscritos, pedem todos os trimestres que entreguemos um papel das avaliações, como normalmente as pessoas entregam aos pais, para nós pedirmos para pôr no processo deles. Pedem que, agora começaram a pedir um exemplo de um trabalho por área, ou um trabalho geral que tenhamos feito durante esse período letivo. E depois, no fim do 4º ano, fazem os tais exames. Na altura, até agora era provas da frição, agora são exames, e fazem uma prova, ou uma prova global de todas as áreas, ou uma prova de cada área. Porque estudo meio não é avaliado nas provas da frição. Da frição. Que agora são exames. Ao fim de um ano no ensino doméstico, qual é para a Catarina assim, a grande vantagem e também o aspecto menos bom? Grande vantagem, podemos seguir os ritmos deles, não precisamos de obrigar. Claro que temos os exames no 4º ano, mas temos 4 anos para essas aprendizagens, ou dá perfeitamente para treinar. Podemos abordar outras áreas que também não são abordadas, que eu acho que o programa de primeiro ciclo também é muito vago. Para já, eu não consigo arranjar assim um aspecto menos bom que veja, porque eles também ainda são muito pequeninos. Não sei se mais para a frente depois não será complicado, como lhe digo. Catarina, podemos então ir conhecer o espaço onde trabalha com eles formalmente, não é? Formalmente, porque na verdade, pelo que fomos percebendo, trabalha com eles no mundo, na rua, num dia de sol, em todos os sítios, mas onde trabalha com eles de forma mais formal? Podemos lá ir conhecer? Vamos lá então. Isto é importante, que dentro da própria casa haja um espaço onde é o espaço de trabalho. Que ajuda a delimitar, quer dizer, no quarto descansamos, na sala... Exatamente. Há o convívio, ali há o espaço onde se estuda, onde estão os materiais e sabemos quando vamos trabalhar. A propósito de regras, estudar tem regras, há horas, diariamente, há horas para estudar. Não necessariamente. Ou isto é... Aqui estamos a falar de crianças ainda muito novinhas, não é? Nos primeiros ciclos e ainda o equivalente ao pré-escolar. E, portanto,
pode ser... Estamos a falar de crianças com que idade? 4 anos? 5? Aqui 4, 5, 6, 7, não é? E, portanto, aqui podemos ainda ir respeitando. Muito bem. Portanto, o ensino doméstico tem vantagens para estas idades? Neste aspecto, 4, 5, 6 anos? sim. Aliás, neste formato, onde o afeto é a principal força de transformação e de desenvolvimento, aqui o ensino doméstico pode ser bastante Então, útil. com que idade é que a criança deve começar a socializar? Bom, ela deve começar a socializar mais tardar aos 3 anos, mas eu queria aí explicar Então, um isso é aspecto. contraditório. Se está em casa 4, A partir 5, dos 6, 7 tem que começar a diferenciar-se dos pais. A partir dos 12 tem claramente entrar naquela fase, o que sei que os pais não gostam, mas de zanga e revolta e oposição aos pais. E é assim que se constrói a personalidade. A partir dos 12? A partir dos 12 todos já nós fica... passamos por essa fase, uns mais E tardiamente. quem não a passa aos 12 anos eu nunca passei mais vai tarde, ter eu no passei aos futuro... 14, peraí. Mas começou? Passa depois aos 40. É claro. Muitas vezes, quando nós vamos encontrar aos 30, aos 40, dificuldades de relação entre pais e filhos, com filhos já nos 30, 40, vamos perceber que não conseguiram fazer esta revolta lá no período da Isso é um adolescência. bom tema de Portanto, isso faz conversa. falta. Isso é um bom tema de E já conversa, faz, que é a exatamente. revolta Exatamente. contra os pais, não é? Que é necessário. Sim, sim. Não é uma revolta no sentido real de estar zangada, é uma revolta aparente. É o conflito, mas é o conflito de para geração. marcar a própria Exatamente. personalidade. Agora, nestas idades não há problema. Até porque, como dizíamos há bocado, aqui o motor de transformação é o afeto. E nem sempre nós encontramos esse afeto. Eu encontro mais facilmente afeto a enfermeiros a cuidar de doentes nos hospitais públicos portugueses do que encontro afeto da parte dos professores a fazerem a crianças desenvolver. Quando aqui exatamente é o motor de desenvolvimento. Já está a receber e-mails dos professores. Sim, 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 estou à espera disso já, não é? Desde que pensámos no tema. não é? Vamos ao próximo. E aqui estamos naquilo que podia ser uma sala formal de uma escola, mas na verdade é uma divisão da casa. E aqui estamos com uma família simpática e é aqui que acontece o ensino formal, ou o espaço formal para a educação deles, é isso? Também. Também já temos aqui o Carlos, que é o pai. Como foi receber a proposta da sua mulher em relação à ideia do ensino doméstico? Entrou de uma forma mais ou menos natural, porque a Catarina está muito ligada a esta parte de educação, e foi uma adaptação bastante interessante, porque viu-se, o mais velho era mais calmo, portanto, e depois todos os outros acabaram por ir evoluindo de uma forma muito mais rápida, e que eu achei bastante interessante. Rafael, bem disposto? É aqui a tua escola? Sim, O que é que fazes aqui nesta tua escola? faço trabalhos. Que trabalhos fazes, Rafael? Matemática, língua portuguesa, estudo meio. E a tua professora? Onde está a tua professora? É a minha mãe. É? Tu gostas quando ela te ensina? Sim, Já aprendeste muitas coisas com ela? sim. E também vais ensinando coisas aos teus irmãos? Às vezes. É só às vezes, é? O que é que mais gostas aqui nesta sala? Esta sala tem aqui muitas coisas de aprender, não é? O que é que mais gostas desta sala de aprender? Tem. Desenhar. Gostas de desenhar? Sim. E tu também, Flor? Já aprendeste muitas coisas? Sim. O que tu gostas de fazer? Aula de leitura. Tu gostas da aula de leitura? Sim. Por que gostas da aula de leitura? É para aprender a ler. Isso é bom, não é? Parece-me assim uma coisa boa. É? É. Por que é bom aprender a ler? Para ler aos meus irmãos. Para ajudá-los a aprender a ler. Ora, muito bem. Carlos, como é a sensação de ter os filhos aqui em casa e a sua mulher a acompanhá-los neste processo tão importante da construção da personalidade deles? É bom por acompanharmos todas as etapas que eles passam e acabamos por ter uma percepção melhor deles como alunos, como pessoas, como toda essa parte. Também chegamos ao fim do dia, há dias em que chegamos ao fim Imagino. dizendo assim, uou, a cama tão bem que sabe, porque chegamos realmente muito cansados ao fim do dia. Mas é muito bom podermos acompanhá-los mais tempo e passarmos realmente tempo a sério com eles. Na sua opinião, um aspecto positivo deste tipo de educação e um aspecto menos bom? O aspecto positivo é realmente nós podermos acompanhá-los e vê-los crescer com outro timing, sem aquela pressa do dia a dia, daquelas 2, 3 horas por dia durante a semana que acontece à maior parte dos pais,
que é basicamente chegar a casa, dar de jantar, deitá-los e pouco estamos com eles e aproveitamos deles. A parte negativa, eu realmente não... É, se calhar, a limitação que nós também temos por isso a nível de tempo para outras coisas, porque ficamos canalizados para esta atividade e para lutar com eles, e além desta parte da escola, eles têm atividades que nós hoje acompanhamos também, como o hóquei, que eles já falaram. Portanto, é a nossa limitação de tempo para outro tipo de atividades. Os materiais, vocês têm imenso material pedagógico aqui, naturalmente eles precisam ter para usar. O Ministério da Educação entrega-vos algum material, algum subsídio para a aquisição desse material? Como acontece? A maior parte do material é comprado por carolice nossa, pelo gosto que a Catarina tem por este tipo de situações, principalmente ela foi a principal motivadora. O que existiu o ano passado, ainda houve um apoio da Câmara para a compra os livros do Rafael que foram oferta, porque nós seguimos os manuais e seguimos o programa efetivo e oficial. Poderá ser feito homeschooling sem seguir esses objetivos. Nós seguimos. E o ano passado houve esse apoio, este ano, devido aos cortes orçamentais que houve, já nem esse apoio houve. É uma casa de uma família onde se aprende em família e apenas isso, mais nada. Não queremos transformar a nossa casa numa escola, temos que ter mais apoios para que eles atinjam os seus objetivos, mas não queremos de forma alguma que isto seja uma escola. Se for para ser uma escola, a gente coloca-os numa escola. Muito obrigado e felicidades para vocês todos com a família. Tenho uma dúvida. Se os pais trabalharem, quando é que ensinam os filhos? À noite? Podem gerir os tempos. Esta também estava em casa. Sim, não? mas ela tem Tipo, 5 filhos. O tempo que ela... A Cristina sabe quanto é que custa... Sim, há menos que optam por ficar em casa quando têm 6, 7 filhos. É claro, não? exatamente. Não é? 5 filhos. Mas podem fazê-lo noutras horas, porque as horas de aprendizagem não é o número de horas que é necessário, é a qualidade da aprendizagem que permite isso. E eles podem fazê-lo, como esta também explicava, ao sábado ou ao domingo. Não tem que ser das 8 às 5. E repara, Cristina, que muitas vezes das 8 às 5 coincide exatamente com o tempo que a criança está irritada por qualquer razão. E não pode respeitar-se esse Quintino, tempo. já tem aqui alguns comentários de professores. Nomeadamente a Raquel diz que muito infeliz o comentário que o Quintino Aires acabou de fazer em relação aos professores. E há aqui uma jovem, a Tânia, que diz que é professora e teve uma cadeira de pedagogia. Manuel Luís, olha, como é que ela se chama? Tânia. Obrigado à Tânia porque ajuda, deu conteúdo àquilo que eu estava a dizer. Uma cadeira de pedagogia, eu estou a dizer um curso de pedagogia. Agora, quando um professor no curso tem uma cadeira de pedagogia e acha que já aprendeu a pedagogia, então nem percebe o que é que licencia-se em pedagogia, tirou o curso de pedagogia. Com certeza tem que se licenciar em pedagogia. Na Suécia, na Noruega, na Rússia, por aí fora, as pessoas licenciam-se em pedagogia. Imagina o que é um médico, para ser médico, tinha uma cadeira de tirou um medicina. curso de história, por exemplo, se for professor Não, de história. dentro da licenciatura em pedagogia, tem, por exemplo, 70% de disciplinas são de pedagogia. 70% das disciplinas são de pedagogia e nas outras 30% tem aquilo que ele vai ensinar. Quando um professor no curso tem uma cadeira de pedagogia e acha que já aprendeu pedagogia, mostra que ele nem sabe o que ainda não aprendeu para poder vir a ser qual é a arte dele. E isto é o grave que vão estudar ciências da educação. Ciências da educação tem a ver com gestão da educação. Eles não vão ser ministros da educação. Eles vão ser professores. Eles não têm que saber gerir a escola, a não ser que queiram ser diretores escolares. Eles vão ser professores. Eles têm que saber estar em relação. Eles têm que perceber que a criança tem momentos em que está irritada, como é que a criança se motiva. Manuel Luís, nós temos professores que dizem barbaridades deste tipo. Mas também acredito que haja professores que depois também... Brilhantes. E sabemos que há. Aliás, todos nós tivemos professores brilhantes. E certamente alguns até se interessam pelas questões da pedagogia e depois arranjam forma de... Está bem, mas imagina o Manuel Luís, que era o Ministro da Saúde e contratava... Não quer ser. Pronto. E contratava médicos porque gostavam muito. E depois de serem médicos, até iam estudar coisas de medicina. Não pode ser isso. Imagina alguém que faz um curso de engenharia civil e de lá tem uma cadeira de anatomia, então vai ser médico. Quer dizer, mas o que é isto? Nós temos que perceber qual é a função. E não é estudar ciências da educação, porque eles não vão ser políticos, eles vão ser gestores, eles vão ser pedagogos. Têm que perceber então, mas as ciências da educação também não são úteis para eles? Mas como um extrazinho. Não é? E em Portugal retirou-se a pedagogia, porque é muito mais fácil. Estudar ciências de educação são aquelas áreas, e agora então aqui é que vem, eu sou licenciado e mestre em Psicologia e Ciências da Educação, portanto vou falar à vontade. É aquilo que toda a gente dá opinião. Eu acho que tira-se daqui e põe-se dali. Pedagogia é saber estar com 40 crianças à frente, com 50 crianças à frente, não se atrapalhar porque tem 50 crianças à frente, ser capaz de perceber as necessidades de cada uma, ser capaz de a motivar e não mandar sempre para aqui e para ali. Então, quando há formação, não há problema nenhum em haver uma turma com 28 Cristina, alunos. o grande pedagogo
na história da pedagogia, ensinava 100 ao mesmo tempo. E os alunos deles eram os melhores. Quem era o grande pedagogo? Pestalozzi, né? No início do século XVIII. Ele ensinava 100 ao mesmo tempo, e quando chegava à altura, no método que até pode fazer-nos pensar no ensino doméstico, e quando chegava ao fim do equivalente ao quarto ano, eles tinham que fazer as provas, juntamente com os que tinham ensino formal, os deles tinham as melhores notas. Quando eu ouço os professores dizerem, agora passamos a ter 30 alunos na sala, o que é que eu faço? Assim, olha, outro que não tem formação em pedagogia. Não. Mas depois eles vêm mal educados. Olha, outro que não tem formação em pedagogia. Mas eles não conseguem perceber a matemática. Outro que não tem formação em pedagogia. Com certeza. Então, nós temos uma tradição de não aprender pedagogia e pô-los a trabalhar como professores. O que é que querem? É o resultado que temos. Eu quando andei na escola, as turmas não eram só era primeira e segunda classe junta, para aí 50 crianças, e a professora ao mesmo tempo dava aulas aos da primeira e aos da segunda classe. Cristina, como sabe, uma parte grande da minha formação é feita na Rússia e visito muitas escolas. Num tempo difícil da Rússia, ali os anos 90, difícil do ponto de vista financeiro, muito difícil, que é para comprar materiais, não havia nada, eu via miúdos a aprender de uma forma brilhante, em turmas de 40, 50, sem praticamente recursos para nada. Só que ali havia um pedagogo. Mas a escola russa é melhor, como sabe, é muito discutida, mas é muito discutida, como sabe. Discutida, mas depois nós ficamos muito espantados quando as pessoas com formação de leste chegam cá a Portugal e são brilhantes a aprender aquilo que eles querem, são responsáveis no que têm de fazer, não é? Discutiu sobretudo porque depois tem ali alguns conceitos políticos que as pessoas se atrapalham. Mas a mim interessa-me o ponto de vista científico e prático da parte da pedagogia. Mas agora, as próximas imagens que é uma família completamente diferente, não é? E uma com razão jovens de 12 anos. De 12 anos. E uma razão diferente para se inserir no ensino doméstico. Muito bem, vamos ver. Estamos em casa de uma outra família que também optou pelo ensino doméstico para o seu filho, a Telma e o Paulino. Ora, vivam. Boa tarde. Para as pessoas que estão em casa a assistir ao nosso programa, o que é exatamente o ensino doméstico? É tudo o que a gente nos vier à cabeça, desde que a gente consiga lhes dar aquilo que eles precisam de saber. Pode ser na natureza, pode ser a gente agarrar numa peça e fazer um cálculo com eles, é só a gente ter imaginação. É um ensino doméstico, é isso. Mas implica na mesma ter um conjunto de conteúdos que é necessário trabalhar. Sim, tem que ter sempre competências na mesma como a escola normal. Só que em vez de ser tão rígido, podemos quebrar aquela rigidez do ambiente escolar, optar por trabalhar com ele de formas bastante diferentes, dar asas à imaginação, tanto nossa como a dele. Desde que ele vá captando aquilo que é básico nos estudos. Como é que surgiu por vós a ideia do ensino doméstico? O dele foi o facto de ele na primeira semana foi bem na escola e depois começou a chorar, não dormia à noite, tinha-se levantado logo às 8 da manhã e como não dormia depois não conseguia assimilar nada e a gente decidiu então, começámos a pesquisar outra forma dele ter outro ambiente para não estar ali naquela pressão. Não conheciam ainda a legislação sobre o ensino doméstico, ou já conheciam outras famílias? Eu conhecia a legislação, mas a escola desta zona não conhecia, dizia que não existia. Então foi um desafio nessa altura? Foi um grande desafio. Entretanto, a gente conseguiu a legislação entre o Ministério da Educação, que eles nos foram mandando, e a partir daí fomos mostrando à escola que existia. No ano a seguir, nós é que introduzimos a maneira como é que tinha que ser feito, porque eles nem sabiam como é que haviam de fazer. Eu, por exemplo, pedi no início, quando era no primeiro ano, que ele chumbou e depois pedir para fazer à distância, para a gente fazer por computador, para ele ir vendo a turma, para ele se tentar adaptar à escola, porque a minha intenção era adaptá-lo à escola, não era ele ficar sempre em ensino doméstico. Pronto, era ter uma vida como outro aluno, porque eu tenho um filho também, outro filho mais velho, que está introduzido na escola normal. E eles diziam, não dá, porque a nossa política de escola não dá para fazer isso. Não permite. Não permite. Na vossa opinião, porque é que os agrupamentos, as escolas, não veem, pelo menos este que estamos a falar, com bons olhos a vossa opção de terem o filho em ensino doméstico? Acho que é o facto de a gente querer entrar na escola com ele de outra forma. Mas a lei diz que é para entrar também. Aliás, a 3 de 2008 surge exatamente para integrar a comunidade e os pais na escola. Pois, isso é o que a lei diz, mas o problema é que eu acho que as escolas não querem que a gente lá esteja. Tive ameaças de auxiliares que chamavam a PSP só porque eu acompanhava o meu filho à sala, entregá-lo à sala de aula. Ou seja, entrava dentro do recinto da escola. Exatamente. Daí originar mais confusão na cabeça dele. Até que houve um dia que tive que desistir e metê-lo então no ensino doméstico. Lembram-se desse tempo em que os dois conversavam sobre a possibilidade do ensino doméstico? Isso veio de repente. Foi a primeira coisa quando ele começou a não dormir, veio assim, surgiu.
Mas depois lembrei-me. começaram a conversar os dois sobre... Depois começámos a pesquisar. Não foi preciso conversar muito. Foi mais uma questão de pesquisa e ao fim daquela semana complicada dele estar a adormecer 2 e 3 da manhã, tem que se levantar às 7, que ainda se levantava mais cedo com o irmão para ir para a escola, e olharmos para ele e ver que ele cada vez estava pior, tanto em termos de descanso como psicológico, e decidimos mesmo, não dá. Destes muitos outros aspectos positivos que vamos encontrando no ensino doméstico, esse é um aspecto que me deixa preocupado, que é um pouco a preparação nesses momentos de confronto social. Sei que ele ainda é novo, tem tempo de o fazer, mas essa é uma questão também, não é? E às vezes conversam sobre esse aspecto. Sim, também. Sabemos que isso é uma lacuna que existe no ensino doméstico. Tentamos mesmo no âmbito escolar, ou seja, como se fôssemos nós a criar uma normazinha, tentar com que ele conviva com outras crianças, né? Que é para tentar ir buscar um bocadinho aquela parte que falta, que é o convívio. O querer falar com a turma dele e querer que ele desde o início tivesse contacto com a turma do primeiro, do segundo, do terceiro e as professoras, que nunca foi dada essa hipótese. Que idade tem o vosso filho agora? 12. E pensam oferecer esta possibilidade do ensino doméstico até quando? Ou... Enquanto houver capacidade para o ensinar, e que ele tenha capacidade, e que a gente veja que ele não consegue inteirar mesmo o âmbito escolar. Assim que vi que ele está mais preparado e que a gente já não tem capacidade, então ou arranjar alguém que o consiga, ou tentar voltar a inseri-lo no ambiente Ele escolar. tem 12, começa agora a aproximar-se, não está já na puberdade, se tiver adolescência, portanto, já começa a ser o tempo onde... Não tenho que aconselhar-vos, mas estava a conversar aqui tranquilamente convosco. O problema é que eu tenho medo dele entrar. Porque ele tem medo que ele entre e depois não consiga ultrapassar, e depois eles não me dão a hipótese sequer de tentar tirá-lo novamente. Já tentámos 2 vezes. Já tentei 2 vezes introduzi-lo. Na primária. E agora cada vez é mais difícil. Então, como é que é com os amigos? Ele tem um grupo de amigos que venham cá à casa? Não, ele conversa, ele agora esteve há pouco tempo no campismo com a avó, arranjou um amiguinho. Teve algum também na escola, mas de resto, pronto, amigos é só os do irmão. E entre os dois, como é que dividem entre os dois o trabalho com o vosso filho? O trabalho aquele que tiver mais tempo. Aquele que tiver mais tempo é o que chega à frente. Até isso implica também conversarem os dois sobre isso, não é? Porque, não é? Sim. É um plano que fazemos mais ou menos. Aquele que tiver mais tempo na altura vai-lhe dar a aula, a não ser que seja uma coisa que não esteja muito à vontade. Então aí chega-se outro à frente, porque temos que tentar sempre matar as falhas uns dos outros. Podemos ir conhecer o vosso filho e partilhar a educação ou o formato escolar com o telespectador já em casa? Sim. Então, vamos lá a isso. Tem aqui muitos professores contra o que está a dizer, mas também tem depois algum caso, algumas opiniões contrárias. É o caso da Sofia Marques. Sou professora, acabei o meu curso em 2003 e sempre achei que não aprendi o que gostava no curso de pedagogia. Senti que o curso serviu apenas para me dar acesso a uma profissão e para rotular a nossa vocação como uma nota para efeitos de concurso. E essa é exatamente a realidade em Portugal, era esse desde a tem que muitos estava a professores pôr. contra o que está a dizer. Bom, Manuel Luís, mas temos muitos professores que nem sequer percebem o que é pedagogia, portanto nem sequer sabem o que lhes falta saber para poderem fazer o trabalho em condições. E limitam-se sempre a achar que a culpa é dos miúdos que são incompetentes, a culpa é dos pais que são pouco cuidadosos e fica o assunto... Já não consigo ouvir tanta barbaridade. Este senhor que vai para o estrangeiro trabalhar como manda o nosso primeiro-ministro. No estrangeiro é sempre melhor, não é, senhor Quintino? Não, aqui também, aliás, a pergunta é da Pauline Coelho. Aliás, aqui no nosso país, Manuel Luís, tem milhares de documentos de professores a quem dei formação, que começaram a formação irritados. Ainda em junho e julho estive a dar formação numa das escolas de formação, quando pedi no fim a avaliação, as pessoas, muitos comentaram, quando vim fazer a formação consigo foi porque o nosso diretor nos obrigou. Agora, quero dizer que estou muito feliz de ter vindo e aprendi aquilo que nunca aprendi ao longo da minha carreira. Mas há aqui uma senhora que pergunta, e com toda a propriedade, então, mas os pais têm a formação em pedagogia para estar a ensinar os filhos? Tem uma coisa que é a base da pedagogia, que é o afeto. E aquilo que falta a um professor e começa a aprender o que é afeto? Afeto é relação. E a base da pedagogia é a relação. E é isso que os nossos professores desconhecem e nem sabem que desconhecem. Por algum motivo, a nossa professora primária, por exemplo, nos marca a vida toda. Ora bem. Que é a imagem do afeto. Se ela nos deu afeto, isso foi importante na nossa vida. Cristina, quando há professores de matemática em Portugal que se permitem, professores de matemática, uma disciplina que precisa muita relação com os alunos, que depois diz que são os alunos que são incompetentes, não aprendem matemática, que se permitem estar a fazer trabalhos do gabinete de contabilidade, onde também trabalham, durante a aula e mandam os alunos fazer exercícios, estas pessoas não percebem o que é a relação, não percebem o que é o afeto. Eu, por acaso, pensava em tudo, e tive muitos professores, porque fiz os anos todos, só há 3 ou 4 que eu me lembro. Eu também, é engraçado, exatamente. não é?
Quando, com a maior parte das pessoas, se forem amigos, a gente lembra-se deles para o resto da vida. Exatamente. Vamos agora conhecer este jovem de 12 anos para perceber porque é que ele está a estudar em casa, não é? E aqui vamos temos tentar saber se é realmente uma situação ideal. E aqui é outra questão, não, é? completamente diferente. Tranquilo, onde podemos ouvir sons de aves e de folhas de árvores, que é uma delícia. Já estamos aqui sentados ao lado do André, no espaço ao ar livre onde ele costuma trabalhar. Olá André, bem disposto? Estou bem. Então como é que é feita aqui a tua aprendizagem com o teu pai e com a tua mãe? O meu pai senta-se aqui, eu às vezes é aqui no computador com a matemática e eu fico aqui a estudar. E assim vais fazendo as tuas atividades, é isso? É, E gostas de ser o teu pai e a tua mãe a ensinar-te? gosto. Conheces outros rapazes e outras meninas que estão a fazer o ensino deles como tu também, em casa? Ou não? Não, não conheço. Mas conheces outros que estão em escolas daquelas que conhecemos? Conheces desses rapazes e meninas? Sim, conheço alguns. Já foste a alguma dessas escolas? Sim, Sem já sempre aos fui. exames, alguma vez lá foste? Já foste sem sempre a fazer as tuas provas noutras vezes também? Ou foi só em momentos de provas, não? Já fiz as provas, mas também já fui sem ser para fazer provas. Já fui lá para me divertir. Alguma vez tiveste vontade de experimentar lá? Tive algumas vezes. Então como é que ocupas o teu dia, André? Como é o teu dia? Bem, às vezes é trabalhar aqui com o computador, outras vezes é aqui com o livro. E em casa, quando brincas, ao que é que brincas? Bem, às vezes jogo, outras vezes é as brincadeiras aqui ao ar livre, a correr. E mais nada, às vezes também ando por aí a saltar. E às vezes vais passar um dia ou uma tarde à casa de algum amigo, ou algum amigo convidas para vir cá? Não. Não. Porquê que não? Nunca te lembraste disso ou porquê? É porque nunca me lembrei. Nunca me lembrei de convidar ninguém. Ora, muito bem. Queres tentar explicar pelas tuas palavras, lá para as pessoas que estão em casa a assistir ao nosso programa, o que é o ensino doméstico? Esta forma como tu aprendes. Tenta lá explicar a quem não sabia nada sobre isto. Bem, o ensino doméstico é uma coisa tão alegre como a escola normal. Só que aqui podes demorar menos tempo, podes demorar o tempo que quiseres, mas é bom porque estás perto dos teus pais e, bem, é assim. Parece-me que o aspecto mais importante que vais sempre sublinhando é estar perto dos pais. É. É muito bom estar perto dos pais. É. Sim, senhor André, olha, obrigado por partilhares connosco, comigo e com as pessoas lá em casa. E boa continuação do teu percurso e boas aprendizagens. Agora vais fazer matemática ou vais aqui para a leitura? Eu vou fazer aqui matemática. O ensino doméstico para este jovem não é benéfico. Não, aqui não. Tem 12 anos, está na natalidade. Exatamente, e por isso quisemos partilhar este caso também. O ensino doméstico não é para quem não consegue integrar-se. Quem não consegue integrar tem, em Portugal, centenas de ótimos psicoterapêuticos que ajudam a criança a ganhar a capacidade de socializar. Porque assim, esta criança nunca se vai integrar em grupo algum, não é? Claro, exato, este é o problema. E repare, já está já tem 12 anos. O ensino doméstico não é para fugir às dificuldades. Nós precisamos de enfrentar a vida, nós precisamos socializar. Enquanto na outra família eles experimentavam hóquei, tinham as atividades onde se inseriam com outras crianças também, e era uma opção pedagógica dos 4, pais. 5, 6 exatamente. anos, era por os pais não reconhecerem a competência pedagógica das escolas que tinham para oferecer aos filhos. Aqui é a criança que não consegue socializar-se. E então a proposta não é fugir, fechando o filho em casa no ensino doméstico. Aqui havia a necessidade Há aqui uma professora que diz assim: nunca ouvi ninguém falar deste assunto de pedagogia tão bem como o Dr. Quintino. Finalmente alguém me compreende e eu sei bem do que é que estou a falar. Claro. Mas, Manuel Luís, todas as pessoas que de facto sabem o que é pedagogia têm esta leitura do que faz em Portugal. O que o Quintino diz é que não basta uma cadeira de pedagogia, é necessário tirar um curso de pedagogia
Não é engenheiro, não é engenheiro. Mais a área depois Exatamente, vai ensinar. aquilo que vai ensinar. E a base é a pedagogia. Portanto, a base é o curso de pedagogia, não é o contrário. Claro, não é Mas uma o problema cadeira. é que não existe esse curso em Portugal. Portanto, o problema é que tem que ser Exatamente. reformulado Exatamente. pelo nosso sistema Aí, por isso é educativo. que eu dizia que é necessário que chegue um Ministro da Educação que tenha coragem de dizer que para trabalhar como pedagogo temos que fazer um curso de pedagogia. Tal como para trabalhar como médico é preciso um curso de medicina, para trabalhar como engenheiro é preciso um curso de engenharia, Não para se tira trabalhar como curso de pedagogo... professor. Exatamente, não há. Que tem-se habilitação para, mas na verdade não é. E enquanto noutros países, como no Brasil, que se faz o curso de pedagogia e esse pedagogo, essa é que é a arte Muito de bem. ensinar. Quintino Aires, foi um gosto ouvi-lo. Um Muito abraço obrigado. e até para a semana.